O Verbo se fez carne, então não tem mais segredo com Deus. Jesus veio para revelar a palavra de Deus, a verdade. Glória a Deus. Então, o Salmo 51, preste atenção que isso aqui é muito importante para o seu dia a dia. Principalmente você, pastor, eu quero uma mudança na minha vida, eu preciso, sabe? Salmo 51, lá no versículo 6. Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, versículo 6. Acharam aí? Olha o que ele está falando aqui, ó. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Vou dar uma paradinha para você entender? Deixa eu te explicar uma coisa. Qual é o segredo do rei Davi, que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus? Um dos segredos de Davi era esse aqui. Eis que ama a verdade no íntimo. Vamos dar uma paradinha para a gente entender. Pessoal, Deus ama quando nós somos pessoas sinceras. Jesus não quer que você seja perfeito, porque infelizmente nós estamos sendo santificados até Jesus vir, né? Então, por mais que nós façamos, a gente nunca vai chegar a alcançar, eu não erro, eu sou, entendeu? Totalmente santo. Não dá para, a não ser quando Jesus está preparando a gente, quando Ele preparar e levar a gente. Aí sim, a gente vai sair desse corpo. Claro que a gente que é de Deus, você não vai pecar contra Deus voluntariamente. A gente também vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas não é que Deus quer que você seja perfeito, Ele quer que você seja sincero. Que você confie nele de todo o seu coração, até quando você falha. Porque às vezes tem gente que falha e ela não tem aquele... Tem pessoas até que... Tem muitas pessoas desviadas no mundo, que elas erraram e elas se desviaram porque elas não foram sinceras com Deus. Talvez até pensaram, mas aí o que eu fiz é horrível, Deus não quer saber de mim. Não. Ela podia ter chegado até Jesus, como Davi, por exemplo. Davi, quando cometeu aquele pecado com a Batseba, foi um pecado muito sério que ele cometeu. Mas tu vê que nem ali ele desistiu da fé dele. Ele tirou aquela roupa dele de rei, se vestiu de pano de saco, né? E foi lá se humilhar diante de Deus. Mas ele não desistiu de Jesus, ele foi se humilhar diante do Senhor. Você está entendendo? Ele foi sincero com Deus. Deus, eu pequei contra ti, foi eu que fiz. E Deus, Ele gosta de sinceridade. Não é que você vai ser perfeito, não. Jesus não espera que você seja perfeito, porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele tanto sabe que nós somos falhos, que Ele deixou isso lá em 1 Epístola de João. Se você for fiel para me confessar os seus pecados, se você confiar em mim, que eu vou te perdoar e posso te ajudar nisso, porque é fiel, eu serei fiel para te perdoar e purificar. Eu posso te ajudar nisso aí também, você largar esse pecado. E purificar. Só que você tem que ser uma pessoa que você tem que ter o coração quebrantado, você tem que querer. O problema do ser humano, não é todos não, dando um exemplo, não é quando ele erra, é quando ele erra e acha que ele está certo. O problema é esse. Qual foi a diferença do perdão? Presta atenção, o Davi não cometeu esse pecado seríssimo com a Batseba. Deus perdoou ele e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Por que Saul cometeu um pecado bem menor e não foi perdoado? Porque diante do Davi, Saul... Por quê? Porque o Saul, ele não se arrependeu de coração. O problema não é só quando nós pecamos. O problema é quando a pessoa peca, ela não se arrepende, ela se acostuma, ela se adapta àquilo, ela acha que aquilo é
está entendendo? E aí a gente vai tentar no outro assunto aqui. Por quê? Enquanto você não chegar a um ponto de amar a Deus, se você não conseguir passar a amar Jesus, você não vai saber o que é isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo assim, de um casal. Preste atenção que isso aqui vai até servir para o seu casamento. Vou dar um exemplo de um casal. Eu já vi mulher, às vezes a mulher tomar tanta conta do marido, não deixa o marido ir ali, não deixa o marido vir aqui, não sei o que, e o marido vai lá, a primeira oportunidade que ele tem, ele trai a mulher. Você entendeu? Mesmo ela tomando tanta conta dele, ele vai lá e trai. Mas, o que acontece? Nem todos os maridos são assim. Você, quando ama uma pessoa, você pode até estar por trás dela. Ela não está vendo, não tem ninguém ali. Dá uma boa oportunidade. Você está entendendo? Mas se você amar a tua esposa ou seu marido de verdade, não é porque ela está vendo ou não está vendo que você vai trair ela. Você está entendendo? Você não vai trair porque você a ama. Não é porque você está com medo dela te ver que ela nem está ali ou ele não está ali. Não é também por medo, não. Agora pressão não, porque você ama a pessoa, você não quer machucar a pessoa. Você trair uma pessoa que você ama, que confia em você, você não vai fazer isso. Às vezes você tem a oportunidade, mas você não tem, não faz. Ou faz, sei lá, tem gente que já fez, mas foi como Davi, a pessoa se arrependeu. Entendeu? Deus não leva em conta aquela época que você não entendia a verdade. Você foi perdoado, Davi foi perdoado, mas porque houve um arrependimento sincero. Porque o Davi traiu foi quantas vezes que ele cometeu adultério? O verdadeiro arrependimento é assim, você faz, você não quer fazer mais. Você até errou. Tem gente que não faz, não chega nem a fazer. Ele chegou até a fazer, mas ele nunca mais cometeu aquele erro. Então, vamos supor assim, a nossa vida com Deus também é assim. Quando você passa a amar a Deus em uma profundidade maior, você não passa a obedecer a Ele só porque você tem medo dele, você tem medo de ficar sem uma bênção, você tem medo dele castigar. Não, você passa a obedecê-lo porque você ama Ele. Você não quer ficar longe dele, você não quer perder a presença de Jesus na sua vida. Você sente falta de Deus, não sabia disso? Você ama Jesus, você comete um erro aí, você fica uns 2, 3 dias meio separado de Deus, você começa a sentir a falta dele. Ele é seu amigo, ele anda com você. Quer ver um exemplo? Tem uma pessoa que você ama, que ela anda com você todo dia. Aí você passa uns 2 dias longe dela, tu sente falta? Então quando você ama Deus, você sente falta dele. Você passa a entender que o pecado, ele faz uma separação entre nós e Deus. Então você começa a lutar contra o pecado porque você não quer viver longe de Jesus. É diferente, não é só porque você tem medo dele, você precisa de uma bênção, não. É porque eu não posso viver longe de Jesus. Eu vou perder a presença dele. Entendeu? Vou andar longe dele. Então, pessoal, preste bem atenção. Jesus, uma das coisas que a gente precisa saber, Deus ama a verdade no íntimo. Que você seja uma pessoa sincera. Eu sou uma pessoa muito sincera com Deus. Se eu tiver com raiva de alguém, eu não vou chegar para Deus e dizer, Senhor, eu não estou com raiva. Eu não sou assim. Eu sei, eu estou com raiva, mas isso não é seu, isso é o diabo. Eu falo logo. Está amarrado em nome de Jesus. O Senhor mandou o quê? Eu amar meu inimigo. Só que Deus tira isso de mim. Quando eu olho para o fulano, eu sou muito sincera com Deus. Eu não chego para Deus, não, Senhor, porque é assim mesmo. Fulano errou comigo. O Senhor tem que entender, não é assim. Eu chego diante de Deus, eu peço ao Senhor, me dá força. Às vezes eu estou vendo que eu estou com uma dificuldade de perdoar alguém, eu vou lá, Senhor, me ajuda a perdoar. Se eu não perdoar, eu vou ficar longe do Senhor. Eu não quero ficar longe
pessoa, de jeito nenhum. Entendeu? Eu falo mesmo, gente, eu custei a vir para a igreja quando eu estava no mundo. Custei, eu era terrível, eu debochava dos cristãos. E época de Natal assim, eu implicava até com o pessoal que estava na igreja. Essa hora eu já estava cheiradona já. Essas mulheres me gritando lá dentro da igreja, entendeu? Eu implicava com o pessoal da igreja, eu custei a vir. Mas o dia que eu também entreguei a minha vida a Jesus, não foi só lá atrás, não. Às vezes nas minhas orações eu falo isso para Jesus. Jesus, eu entreguei lá atrás, estou entregando de novo. Eu entrego todo dia. Porque eu não posso viver longe do Senhor. Então, seja uma pessoa muito sincera com Deus. Se você está desejando uma coisa errada, chega perto de Deus e fala a verdade. Senhor, não era para ter olhado. Vamos supor, se você é casado, você é casada. E mesmo se você não for casado, você vai olhar lá um troço lá indecente no celular, você tem que pedir perdão a Deus e pedir força a Deus. Seja sincero com Deus, eu sei que isso foi feio, isso não foi legal. Eu entristeci o seu Espírito Santo, eu tenho vergonha disso que eu fiz. Mas eu preciso da tua ajuda. Me perdoa por isso e me ajuda a não cometer mais. Isso é andar com Deus. Você está lá no trânsito, lá o cara te xingou, você ficou com raiva dele. Eu tenho vontade de xingar a mãe dele também. Não era você ter feito isso. Depois você vai lá no meio do caminho, você já vai falando, meu Deus, respira fundo, então eu estou perdoando essa pessoa, me perdoa se na hora eu fiquei chateado. Você é sincero com Deus, tudo seu, você se conserta logo, entendeu? Você não fica esperando, deixando o pecado criar raiz. Não, você conserta logo tudo ali. Senhor, esse pensamento que eu estou pensando aqui, isso não é legal, tira isso de mim. Vocês estão entendendo que isso é um segredo que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele era sincero. Ele era sincero com Deus. Então é um outro segredo. O outro segredo, que também não é mais segredo, preste atenção nessa mulher aqui. A gente estava falando do rei Davi, agora a gente vai falar de uma mulher. Isso aqui é um outro segredo para você vencer com Jesus. Lucas 7, 47. Acharam aí? Quem achou, diga bem. Olha o que está escrito aí. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, não é isso? Peraí. Acharam? Ele está dizendo aqui, ó. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. É porque começa no 36. Começa no 36, pessoal, tá certo, olha lá. É que eu peguei do versículo, não peguei do começo. É no 36, no comecinho. Achar? O pessoal aí tá afiado, viu? Tá na contramão, pastor. Não? Todo mundo, tá na contramão aí. Não é assim mesmo, quando entra na contramão, o pessoal fica tudo. É isso ou quando a porta está meio aberta? A porta está aberta aí. Também não, falei para você ir de um lado, também para o outro. Então, gente, preste atenção. No 36, certo? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrou em casa do fariseu e assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, como é que era a mulher? Era conhecida como o quê? Qual era o apelido dela? Se ela era conhecida como uma
uma pecadora, para você ter um título desse, você imagina o que essa mulher não devia fazer, né? Para chegar a ser conhecido como uma pecadora. Aí essa mulher apontava naquela cidade. Aí, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando ele por trás aos seus pés, chorando, começou a carregar os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava os seus pés e ungia-os com unguento. Ela pegou aquele unguento ali, que era fosse perfume, né, caríssimo, e ela começou a derramar aquele unguento, né, e chorar aos pés de Jesus. Gente, preste bem atenção. O que o Davi acabou de falar lá? Eis que Deus é uma verdade no íntimo. Essa mulher, ela era uma pecadora, mas ela estava ali com toda a sinceridade dela, adorando o Senhor. Às vezes, né, você é uma pessoa que você tem até algumas falhas, alguns erros, mas Deus tem um carinho especial por você. Pastor, mas por quê? Porque mesmo com seus erros, Deus sabe que você ama Ele. Você está sempre aos pés dele, mesmo quando você erra. Você entendeu? Mesmo na hora, mesmo com todas as suas falhas, você está lá, Senhor, eu fiz, mas eu não quero ser desse jeito. Eu preciso do Senhor, e Deus fica olhando isso. E os seus pecados, né? A Bíblia diz que o amor apaga a multidão de pecados. Pastor, o que você quer dizer com isso? Preste bem atenção, procure amar a Jesus, se aproximar dele, seja sincera com ele, sincero. Procure amar o Senhor. E o que é amar a Deus? Amar a Deus, a Jesus, né? Não é só palavras, é atitude. Viu a atitude dela? Ela foi lá, jogou aquele unguento, ela adorou, ela chorou aos pés de Jesus. Vamos botar assim um exemplo. Hoje, vocês que vieram aqui cultuar o Senhor, né? Você poderia estar em um montão de lugar por aí. Um churrasco na casa do vizinho, lá no céu onde ele matou um boi, onde o boi nem morreu ainda, um exemplo. Entendeu? Mas aonde que você preferiu estar? Aqui. Você preferiu ir para a igreja, buscar o Senhor. Isso é uma atitude de amor. Você está entendendo? Não precisa você falar para Jesus que você ama Ele. Você demonstra o seu amor pelo que você faz. Quando você resiste a uma tentação. Não vou fazer isso não, porque isso não é de Deus. Você está amando Jesus. Quando você resiste a uma proposta aí, que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, Deus olha e vê que você está se esforçando para você obedecer. Quando você resiste a uma afronta, a pessoa está te afrontando, o inimigo, né, está usando alguém para te tratar mal, para te afrontar, mas você respira fundo, você perdoa, Pai, me ajuda a perdoar e tal. Deus está vendo o seu esforço para obedecer Ele. Então você é uma pessoa que você ama ao Senhor. Por causa disso, que às vezes você deve ficar pensando assim, poxa, mas eu com tantas falhas, Deus é tão bom comigo, mas é porque Ele vê que você ama, mesmo com as suas falhas, seus erros, você ama. Essa mulher, ela era uma mulher pecadora, mas ela se derramou ali aos pés de Jesus, ela amou Jesus. Aí o que aconteceu com ela? Vamos lá. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores.
perdoou-lhes ambos. Diz-me, qual deles o amará mais? O que você acha? Qual que ia ficar mais feliz? Que foi perdoado 50 ou que foi perdoado 500? Porque foi perdoado mais, não é isso? Aí ele está dizendo, e Simão respondendo lhe disse, tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse, e julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, para os pés. Mas essa regou os pés com as lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste rosto, mas esta que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os meus pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados são o quê? Perdoados. Qual foi o motivo dos muitos pecados dela ser perdoado dele? Porque muito amor. Então, meu irmão, minha irmã, procure amar Jesus. E outra coisa, está vendo como Jesus observa o que você derrama sobre os pés dele? A sua adoração, está vendo como é que ele presta atenção? O que eu prego, gente, é 100% verdade. Deus fica observando quem honra ele, quem não honra, tudo isso ele observa, quem é grato, quem não é. Tem gente aí hoje, que é o dia de Natal, dormindo na calçada, querendo pão duro para comer. Você lá na sua casa, lá, não sei o que você fez lá, mas você fez seu papazinho. Nem que fosse com arroz, feijão, farinha, uma coisa você tem em casa. Mas tem gente por aí, na calçada, sem família, sem nada. Catando comida por aí. E Deus fica observando a nossa gratidão a Ele. Se nós somos gratos. O que a gente derrama sobre Ele? A adoração. Porque a gratidão também você adora, sabia? Tem horas que você vai orar, você até chora de gratidão. Poxa, Pai, o Senhor é bom comigo. Se não fosse o Senhor, não estaria nem aqui. O que seria de mim, da minha família? O que seria da gente? E Ele tem cuidado de nós. Então ele ficou observando aquela mulher, a atitude dela, como ela adorou ele, como ela foi, chegou até ele. Ela era uma pecadora, mas ela amou Jesus. Ela era uma pecadora, mas que queria Jesus, que queria uma mudança. Você está entendendo? Porque às vezes tem dois tipos de pecador. Tem um pecador que peca e acha que aquilo é normal e tal, e Jesus aceita esse mesmo, e tem aquele que às vezes ele erra, mas ele não quer mais errar. É onde ele vai lá, ele chora, Senhor, eu preciso da sua ajuda, do seu socorro. E Jesus vê, tá vendo? Ele viu quanto aquela mulher amou ele, mesmo sendo uma pecadora. Jesus falou para ela, muitos pecados dela são perdoados, porque ela muito amou. Jesus observa isso em você, gente. Presta atenção nisso. Carinho que você tem com ele, entendeu? Como que você se esforça para fazer a vontade dele. Tudo isso Deus observa. Ele não observou lá a fé do paralítico que foi levado pelo telhado? A palavra de Deus disse, vendo-lhe a fé. Aí ele disse assim, por isso vos digo, por isso te digo que seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem é pouco perdoado, pouco se ama. E disse a ela, os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa o pecado?
Ele disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Então, pessoal, dois segredos que eu queria que você guardasse no seu coração. Sempre procure ser sincero com Deus. Tudo na sua vida, vai até a Ele. Você está feliz? Vai até a Ele. Senhor, eu estou feliz, glória a Deus, cantar um louvor. Ah, mas eu estou meio tristinha, estou meio murchinha, então vai até Ele. Senhor, hoje eu estou meio tristinha. Já? Sim, já. Dá, vai lá, que eu já terminei. Então, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu estou meio murchinha, eu estou meio para baixo. Tira essa tristeza, esse desânimo. Tudo você tem que ser sincero com Deus. Ô Pai, eu pequei, eu não era para ter falado aquilo, eu fiz isso, mas eu fiz, preciso do teu perdão. E assim você vai embora. Seja sincero com Deus. Procure amar Jesus. Procure amar a Deus. Glória a Deus, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você amar, você faz um esforcinho. Às vezes, durante a semana, eu estou muito cansada para ir no culto. Irmão, você tem que cuidar da sua vida espiritual também, não é só física, não. Porque tudo aqui na terra, isso tudo aqui vai ficar aqui. Nós estamos usando isso aqui até Jesus vir. Daqui a pouco, quando tocar a trombeta lá em cima, já era, acabou. Tudo que você construiu aqui embaixo vai ficar aqui embaixo. Então você tem que ter um tempo para cada coisa debaixo do sol. Você tem que ter um tempo para buscar os seus sonhos, seus objetivos, mas sempre colocando Jesus em primeiro lugar. E o principal é a salvação. Porque você está cuidando de tudo aqui embaixo, mas se você morrer hoje, vamos botar assim um exemplo, em nome de Jesus não vai acontecer. Você é um espírito que mora no corpo. Teu espírito saiu do corpo. Ele está preparado para ir lá para cima? Você buscou ele direitinho, Deus direitinho, você está alimentando o seu espírito direitinho? Você tem orado todos os dias? Porque a oração e a palavra é como fosse, você tem que comer e beber água para alimentar o seu corpo todo dia. Tu não tem que fazer isso todo dia. Senão o teu corpo vai começar a ficar fraco, daqui a pouco você quer fazer as coisas e não aguenta mais. Só que nós somos um espírito que moramos no corpo e possuímos uma alma. E o seu espírito ele também tem fome e sede. Mas o alimento dele é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Tem pessoa que não tem tempo de ler uma Bíblia, não tem tempo de orar. Ah, mas eu não tenho tempo de ir para a igreja. Mas, irmão, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Senão Jesus vem de repente, você não está preparado para subir. E, gente, eu vou te falar um negócio. Os dois lados existem. E os dois lados é eterno. Tanto a salvação quanto o sofrimento é eterno. Os dois são eternos. Então, a gente... não existe outro meio da gente se preparar. A preparação é aqui agora. Ah, mas lá do outro lado a gente vê como é que faz. Não. Tu lembra do Lázaro do Rio? Lá não dá mais tempo. Você tem que cuidar das coisas de Deus. E outra coisa, Jesus ele disse lá no livro de João: aquele que me ama é o que guarda e obedece os meus mandamentos. Entendeu? E não é todos que obedecem. Tem gente que tem dificuldade de obedecer a Deus, tem medo, igual o João. Tem gente que morre de tudo, a pessoa tem medo. Aí acaba que o medo é como se fosse um imã que atrai aquele troço que você tem medo. Entendeu? O João falou isso. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Então nunca tenha medo. Só que você tem que buscar Deus em primeiro lugar. Às vezes nós não entendemos Deus. A Natasha botou um louvor lá em casa, que eu acho que é assim: mas o homem não entende a vontade de Deus. Já ouviu esse louvor? Louvor bonito, né? Aí ele fala lá que não sei o que é pó, é o barro, um negócio assim. Mas é um louvor muito bonito que ele fala.
Mas realmente, às vezes, nós não entendemos a vontade. Gente, a vontade de Deus não é pesada, não é difícil, não. Uma vez eu estava meditando sobre isso. Eu falei, poxa, Jesus fica fazendo questão que a gente fique com Ele, que a gente ande com Ele. Não era nem para Ele fazer questão disso. A gente mesmo que tinha que fazer questão disso. Porque provar e ver de que o Senhor é bom. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus cuida de nós. Ele nos ama. Isso já é motivo da gente andar com Ele. Não precisa ele ficar toda hora fazendo questão. Se fosse outro, né? Ele na posição dele de Deus, ele nem fazia questão. Ah, não quer não? Vai. Entendeu? Ué, ele é Deus. Mano. Já viu quanto que ele faz questão? Que ele fala. Às vezes a pessoa se desvia, ele usa usa outro. O Espírito Santo fica lá, ó, rodeando aquela pessoa para convencer aquela pessoa a voltar. Entendeu? O pai faz de tudo para o filho voltar, igual o filho pródigo. Mas, poxa, isso por quê? Deus não precisa da gente para nada. O que a gente é diante de Deus? Nada. Para que ele faz tanta questão? Porque ele nos ama. Então não é ter uma maldade a gente rejeitar um amor desse? Você já pensou? Vou botar um exemplo aqui do Igor e da Maria Fernanda. A Maria Fernanda, pequenininha, né? Fica pra lá e pra cá, tá com o Igor. Papai. E às vezes ela não quer nada, ela só quer o colo dele. Entendeu? Só quer a atenção dele. Aí ela fica andando atrás dele, pra lá e pra cá, porque ela ama ele, quer ficar junto com ele. Você tá entendendo? Aí vamos supor que o Igor não faz isso, que eu sei que ele não faz isso. Mas tem pais e mães que, sai pra lá, não tem paciência, não quer. Entendeu? Eu já vi muito isso. Pessoas que não pegam nem no colo. Rejeita, aquela coisa toda. Mas como que você vai rejeitar, gente? É um amor tão puro. A pessoa não quer nada de você, ela quer só sua companhia, ela quer sua presença. E aí a gente fica pensando assim, Deus, gente, se fosse você no lugar de Deus, talvez se fosse você e eu no lugar de Deus, não teria tanta paciência, tanta insistência de uma pessoa, sabe? Que às vezes Deus usa pessoas para orar por outra há anos. A pessoa é cabeça dura, a pessoa vem para a igreja, a pessoa sai, a pessoa pronta, e Deus está lá. Usa um, usa outro. O amor dele é tão grande que às vezes tem pessoa que vai se converter com 100 anos. Fez tudo de errado a vida toda. Jesus ainda aceita essa pessoa se converter, ele aceita a pessoa. Se fosse outro, né? Eu falo, agora você não pode me servir mais, já está pé na cova, entendeu? Vai me aceitar agora. Vai me aceitando só porque já está perto da morte, né? Por isso que tu está me aceitando. Você não quer ir pro lado. Não, irmão. Ele é tão benigno, ele é tão bom que ele quer aquela pessoa. Gente, se todo mundo entendesse como que Jesus ama cada um de nós, é até uma maldade nossa, às vezes a gente não retribuiu o amor de Cristo. Nunca tem tempo, sempre está cansado ou cansado, não faz isso não, irmão. Deus tem que estar em primeiro lugar, você tem que ter seu tempinho para orar, cuidar da sua fé, da sua vida espiritual, o seu tempo de você, se alimentar da palavra. Você tem que ter esse tempo. Glória a Deus. Viu aqui tempo para adorar? Viu como é que ela adorou Jesus aqui? É assim que a gente tem que fazer. Glória a Deus. Gente, o Ministério Águia agora vai fazer uma apresentação. E depois a gente vai fazer uma oração para a gente encerrar aqui a reunião. E Deus abençoe todos, né? Daqui do Face. Feliz Natal aí para todo mundo. O pessoal que está aqui, graças a Deus proveu ali uma ceiazinha para a gente. Daqui a pouco a gente vai estar orando e abençoando em nome de Jesus. Amém? Olha, eu particularmente, eu acho essa passagem dessa mulher muito linda. Eu acho essa passagem dessa mulher muito linda. Quando você ama Deus, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai fazer de tudo que Ele puder por você. Ele só não vai poder fazer aquilo que Ele não pode. Como, por exemplo, tem gente que confunde as coisas. Porque Jesus me ama, ninguém vai me tratar mal. Um exemplo. Não, irmão, Deus não amava Jesus? Sim ou não? Mas Ele não foi perseguido quando estava aqui na terra?
Ele falou, no mundo tereis aflição, mas ele vai fazer de tudo para você não se entristecer. Ó, não liga não, nossa luta não é carne e sangue, vão orando, eu vou mudar essa situação, ele vai fazer de tudo para te agradar, porque você ama ele. Glória a Deus, amém? Você vai ter sempre Deus ao seu favor, pode ter certeza disso, porque você é uma pessoa, você tem um coração quebrantado, você ama Deus, amém? Taxa. Então, pessoal, eu queria convidar vocês para assistir aqui a apresentação do Ministério Arte. Glória a Deus.
E eu nem cheguei a falar nessa parte. Gente, uma das coisas que nós carregamos dentro de nós, não depende de dinheiro, não depende do que você tem, é que todo cristão carrega a alegria do Senhor. E quando Jesus nasceu, o anjo já apareceu lá e já avisou, né? Não temas, que eu trago boas notícias. Notícias de alegria, né? O mestre nasceu. Então, o dia que se comemora o aniversário de Jesus, que se bem no calendário judaico, ninguém sabe exatamente quando, mas comemoramos do dia 24 ao dia 25, é uma noite de celebração, gente, porque o nosso Salvador, o dia que o nosso Salvador veio na terra, né, para nos salvar, isso não foi pouquinha coisa, não. Nada do que a gente fizesse, a gente poderia ter sido liberto, ou salvo, ou purificado dos nossos pecados, a não ser o Filho de Deus que foi enviado. Glória a Deus, amém? Então esse é o motivo da gente se alegrar. Gente, nós vamos orar em nome de Jesus. Gostaria de convidar vocês a ficar em pé. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar? Glória a Deus. Olha, eu queria pedir ao pessoal que pudesse trazer até o dia, até domingo que vem, o projeto de vida. Glória a Deus. Pessoal, eu gostaria de convidar vocês para vir aqui para frente. Vamos fazer uma corrente de oração aqui na frente? Sim ou não? Por favor, vocês sabem o que é corrente de oração, sabe ou não sabe, pessoal? Vocês têm que fechar a corrente. Aí a gente fala corrente de oração e vai todo mundo assim, ó, lá para baixo. Isso, a corrente está quebrada. Vamos fechar essa corrente aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá a mão ao seu irmão, à sua irmã, e vamos orar. Amém? Glória a Deus. Você vai orar até também por aquele parente. Pastor, eu estou aqui, mas eu tenho minha família, tem pessoas que eu tenho orado, os parentes aí espalhados por todo lugar do mundo. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Já viemos agradecer o Senhor, ó Deus, por essa palavra, por esse recado tão abençoado que o Senhor nos enviou. E Deus não precisa nem falar, porque o Senhor sabe, vê pelas atitudes, o amor de cada pessoa pelo Senhor. E o Senhor, às vezes tem pessoas, Pai, que está orando nesse momento. Ah, Deus, eu nem mereço, mas o Senhor abençoou aquela mulher, mesmo com tantos erros, com tantas falhas, porque ela te amou, Pai. E tem pessoas que te amam, às vezes falha, erra, busca a tua ajuda para se consertar, mas a pessoa te ama. E eu sei que o Senhor quer ajudar essa pessoa. O Senhor, nós sabemos que ama todos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença e eu vim pedir ao Senhor que o Senhor venha ouvir com muito carinho essa oração. Essa pessoa está fazendo agora. Pai, tem pessoas que estão aqui, mas tem lutado, tem pedido, tem orado por um milagre. Às vezes é no seu casamento, às vezes é o Pai, a sua família. Pai, essa pessoa sonha em ver toda a família na sua presença e ela está certa, porque o Senhor disse: crê no Senhor Jesus Cristo e ela salva tu e a tua casa. Que o Senhor possa estender o seu manto santo, ó Pai, sobre todos os familiares, sobre toda a parentela. Que os nossos parentes sejam alcançados agora em todos os lugares, os parentes dessas pessoas aqui fez, cada família, cada homem, cada mulher, na face da terra, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha passar com o seu poder, ajudando, Pai, aqueles que estão nos vícios, aqueles, ó Pai, que estão enfermos. Nós estamos aqui cultuando o Senhor, mas nesse momento tem pessoas, ó Pai, internadas nos hospitais, pessoas, ó Deus, em fase terminal de um câncer, pessoas desenganadas, pessoas nos presídios, pessoas nas ruas, nas
Pai, às vezes se sente sozinho, não conhece ainda a sua verdade. Oh Deus, que o Senhor ajude essas pessoas. E até, Pai, os nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Pai, que o Senhor envie o Senhor nesse momento. E Pai, que o Senhor comece a despertar com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor comece, Pai, a abrir os olhos espirituais. Oh Deus, que o Senhor também abençoe todos os irmãos, as irmãs, que só o Senhor sabe como elas estão aqui agora. Muitos que pensou até que não conseguiria chegar até aqui, Pai. Quantas lutas essa pessoa teve, quantas lágrimas às vezes escondidas. Pai, às vezes a dor da humilhação, a dor do desprezo, a dor da afronta, a dor da ingratidão, a dor, Senhor, da rejeição. Mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo passou tudo isso aqui na terra. Por isso que o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor sabe confortar cada um de nós. Naquilo que o Senhor foi tentado, o Senhor consegue nos fortalecer. Pai, nós agradecemos o Senhor. Você é aquele que não desiste de nós, que sempre nos coloca de pé, que acredita em nós, até mesmo na hora que essa pessoa não acreditava mais. Eu falei, eu acredito em você. Você vai conseguir, você vai chegar lá. E essa pessoa está aqui essa noite. Oh Pai, que essa pessoa seja fortalecida com o Teu Espírito Santo. Que seja, Pai, renovada nesta hora. Oh Pai, que essa pessoa seja, Deus, tocada pelo Teu Espírito Santo agora, Pai. E que o Senhor venha trazer a alegria do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento, ó Pai. Em nome de Jesus. E que em nome de Jesus Cristo, todos sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pai, nós aproveitamos essa oportunidade para orar aí por todos os homens e as mulheres espalhados, todos os países. Pai, todos os nossos irmãos em Cristo. Tem irmãos nossos em Cristo em outros países, presos por causa do Evangelho, outros foragidos, outros escondidos, outros ameaçados de morte. Oh Pai, perseguidos. Tem muitos missionários por aí que estão aí em alguns lugares, sozinhos, longe da família, fazendo a sua obra, Pai, longe dos familiares, sendo saudado, mas está lá, por amor ao Senhor, para espalhar o Seu Evangelho. E outros, Pai, que se desviaram, estão aí pelo mundo se sentindo perdidos, acham que não tem mais jeito, mas nós sabemos que tem, ó Pai, que o Senhor deixou uma porta. O Senhor disse, se você for fiel a confessar os pecados, serei fiel e justo. E outros, ó Pai, que nem conhecem o Senhor ainda, pessoas que ainda não são cristãs, não é cristã, estão sofrendo, como eu, por exemplo, que vivia por aí, Pai, drogada, toda sofrendo, porque eu não conhecia o Evangelho. Então, que o Senhor ajude essas pessoas, Pai. O Senhor não deixe o maligno destruir. O Senhor põe as Tuas mãos sobre elas, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por esses que estão aqui, na minha família, por esses irmãos, Pai, irmãos que são fiéis ao Senhor, que Te amam, que tem, sabe, Pai, são daqueles dos 11 discípulos, aqueles que não Te largam, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que Te amam. E o Senhor falando que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que esses sejam abençoados, sejam honrados em tudo, Pai, em nome de Jesus. E eu estou paralisando a ação de todo mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da família, dos filhos, de todas as áreas da vida dessa pessoa agora. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo comece a visitar agora a casa dessa pessoa. Oh, que o Teu Espírito
Espírito Santo começa a visitar a família dessa pessoa, começa a visitar agora o coração dessa pessoa, ó Pai, que está bem triste, essa pessoa que está abatida. Começa a botar a alegria do Senhor, o ânimo, ó Pai, a paz do Senhor. Começa, Deus, visitar aquelas áreas da vida dessa pessoa, ó Pai, que às vezes essa pessoa pensa até que é impossível, que o Senhor nunca vai olhar, mas sim, manifesta o teu poder e a tua justiça, em nome de Jesus. Pai, abençoamos também esse bairro, nossos vizinhos, tudo isso que foi trago aqui para a ceia de Natal, que o Senhor abençoe esses irmãos, essas irmãs que fizeram com muito carinho, com muito amor para o Senhor, que todos sejam abençoados, sejam honrados, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus.